E se alguém te oferecesse 20 mil dólares por mês para trabalhar como segurança em um bar violento, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal para ter o que fazer no seu horário livre. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes iremos acompanhar Dalton tentando sobreviver e se proteger de dezenas de malucos. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para proteger o bar em Matador de Aluguel, ou Roadhouse no título original. Post Malone é um grande lutador de rua que está em uma sequência invicta de 6 vitórias em uma mesma noite. O problema é que essa sequência acaba no momento em que ele vê que seu próximo adversário é Dalton Wellwood, e digamos que nem mesmo ele tem coragem de lutar contra o cara. Aí, simples assim, Dalton ganha 500 doletas apenas aparecendo na luta e fazendo seu rival desistir. O ruim é que esse pequeno showzinho também irritou muita gente que havia apostado no Post Malone, e um desses apostadores tromba com Dalton na saída da casa de luta e golpeia o cara com uma faca. Porém, o atacante foge rapidinho ao perceber que seu golpe foi inútil. Já o Dalton parece não se incomodar muito com a situação e apenas tira a faca para desinfetar o machucado. Aí ele cola o negócio com Super Bonder e prende com Silver Tape. Mas enquanto faz isso, uma mulher chamada Frank se aproxima, falando a respeito de uma oportunidade de emprego que vai pagar muita grana. Afinal, ela tem uma taverna bem famosa, que ultimamente está sendo atormentada por um bando de babacas, fazendo com que ela precise contratar seguranças durões para o trabalho. Só que como Dalton não está interessado no momento, ela apenas deixa seu número de celular com o cara e vai embora. O que ela não sabia era que a opinião dele ia mudar rapidinho, porque de madrugada ele é expulso do local onde estava dormindo e decide acabar com a gameplay parando o carro em cima de um trilho de trem. Porém, no último momento ele tenta fugir e tem a parte traseira do seu carro destruída. Aí, como não tinha mais nada, Dalton decide ir até Glass Key, na Flórida, onde fica o boteco da Frank, para fazer uma graninha como segurança. E ao sair do ônibus ele conhece Charlie e Stephen, duas pessoas bem legais, donos de uma livraria, que falam a direção do Roadhouse. Fora isso, os três também conversam um pouco e se conhecem. O que o lutador não entende é a expressão de choque que Stephen faz quando o homem fala sobre ser segurança do boteco. Ok, tudo bem que Dalton é um lutador que coloca medo em várias pessoas, porém deixar um cara que claramente não tem boas intenções se aproximar tanto assim não é nem um pouco inteligente. Afinal, o homem poderia tê-lo golpeado em algum lugar fatal para roubar toda a grana que ele tinha ganhado. Aliás, esse também é um erro desse apostador, pois ele chegou perto de um lutador extremamente perigoso e o atacou de uma forma que não impediria Dalton de reagir. A sorte dele é que o lutador não quis finalizá-lo ali mesmo, senão o coitado nem conseguiria se arrepender. E falando do golpe que Dalton levou, daria pra entender ele cuidar do ferimento dessa forma se ele tivesse em um local isolado sem hospital por perto. Porém, levando em conta que o cara conseguiria ir até um hospital, a decisão de se esterilizar com bebida, usar cola e silver tape para tratar a ferida foi péssima. Afinal, não seria nada difícil que esse ferimento infeccionasse ou abrisse com o tempo, sendo que a infecção poderia até matá-lo, ainda mais pensando que aquela faca provavelmente estava contaminada. E eu sei que nos Estados Unidos é uma fortuna ir para o hospital, porém ele acabou de ganhar quinhentão. E pelas minhas pesquisas, uma sutura no hospital daria uns 150 dólares. Ele poderia usar essa parte da grana como investimento para não ir de base, né? Porque se ele lutasse, com certeza teria mais ferimentos. E uma facada não é brincadeira, né? Agora, se tratando da proposta de Frank, eu vou me adiantar um pouco aqui e revelar que o Dalton era um ex-lutador de UFC. Por isso ele tem uma certa fama. No começo dá pra pensar que é uma ótima oferta, levando em conta que seriam 5 mil dólares por semana, para um ex-lutador profissional ser apenas um segurança de bar. Mas é justamente por ser uma proposta tão boa que o cara deve suspeitar que existe algo a mais. E isso só fica mais evidente na hora que o Stephen reage tão estranhamente ao saber do motivo do Dalton estar ali. Por isso, a primeira coisa que o lutador deveria fazer antes de ir trabalhar era pesquisar na internet a taxa de brigas e finalizações da região, além de perguntar para os moradores, como por exemplo a Charlie, sobre a cidade e a taverna, para garantir que não está entrando numa furada. E me adiantando de novo, ele está sim. E galera, o Dalton provavelmente teve que fugir do lugar que morava. Afinal, fazer um trem bater e descarrilhar não é algo leviano, e com certeza teria repercussões sérias. Para vocês terem uma ideia, um youtuber dos Estados Unidos acabou de tentar fazer uma pegadinha e descarrilhou um trem de propósito para tentar ganhar views. Felizmente, esse cara é extremamente burro, e ele mesmo ligou para a emergência para informar o ocorrido. Para encurtar a história, esse animal tá preso e provavelmente vai ser julgado como maior de idade, podendo ficar preso por 10 anos, sem contar o prejuízo de quase $500 mil que esse jumento causou para tentar fazer um vídeo viral. Assim que chega no boteco, Dalton pede um cafezinho e se senta para ver se a situação é tão problemática quanto a Frank disse. Aí conforme as horas passam, ele entende que era um pouco pior, já que fora as brigas normais, ainda aparecem alguns motoqueiros para quebrar tudo e arrumar problemas com os funcionários. Nesse momento ele vê Frank no segundo andar e decide intervir na confusão para mostrar serviço. Então, Dalton tira o pobre Billy de perto dos homens e fica para lidar com eles. O lutador até tenta falar com os caras numa boa, mas vendo que a gangue não queria papo, Dalton ameaça mexer nas motos dos caras, e isso atrai eles para fora. Então ele começa uma briga da maneira mais humilhante possível, dando uns tapas na cara deles, além de também espancá-los de uma maneira bem humilhante, mostrando que o novo segurança do local não é qualquer um. Porém a humilhação não acabou ainda, já que depois disso tudo, o lutador ainda leva os baderneiros para serem atendidos no hospital local. Só que
levar tantos delinquentes para o hospital acaba irritando a médica Ellie, que não gosta nem um pouco de saber que as pessoas normais vão ter que esperar por atendimento por conta daqueles babacas, o que faz ela reclamar bastante com o Dalton. A parte boa é que a mulher também se oferece para dar uma olhada na ferida aberta do cara, pois a briga fez o ferimento de facada se abrir. O que o segurança não sabia é que alguns caras desconhecidos estavam de olho nele. Após o tratamento, Dalton volta para o boteco para receber seu pagamento adiantado de Frank. Aí durante a conversa, o cara pergunta a respeito do barco que fica no pier perto dali. Afinal, ele precisava de um lugar para dormir. E como aquele barco estava abandonado desde que o tio dela foi de base, Frank permite que o homem durma lá, desde que ele tenha cuidado com o crocodilo. E uma coisa legal, galera, é que o tio da Frank era um cara bem curioso, já que a taverna ele nomeou de Roadhouse, que é praticamente o nome de um bar de estrada nos Estados Unidos. É tipo você chamar um restaurante de restaurante só. E o barco do cara também tem o nome de O Barco. O senso de humor desse cara é no mínimo peculiar. Na manhã seguinte, Dalton está sonhando com seu tempo no UFC, quando é acordado pela bartender Laura, que apareceu para dar café da manhã pro cara. E enquanto está ali, Laura também fala sobre todos os seguranças que o boteco já teve, e acabaram não aguentando o trabalho, o que é bem suspeito, já que alguns até mesmo eram ex-fuzileiros. Mas sem pensar nisso, Dalton se alimenta e vai à livraria para usar o computador. O estranho é que ele é cumprimentado por todas as pessoas que encontra no caminho. Ao chegar lá, o cara conversa um pouco com a Charlie e vai fazer as suas pesquisas. Só que nesse mesmo momento, a garota pega um taco de beisebol e sai da livraria para tentar espantar alguns dos motoqueiros que estavam causando problemas na loja do lado. E os caras obviamente não ligam pra ela, porém ele sai rapidinho quando Dalton aparece. Após ajudar a menina e conversar um pouco, Dalton vai para o boteco cuidar das coisas, e mais uma vez ele é cumprimentado por todos, o que deixa ele com uma pulga atrás da orelha, já que é estranho que todos saibam seu nome, sendo que ele acabou de chegar. Bom, o Dalton é um novato na cidade, e fez algo grande logo no primeiro dia. 4 contra 1 não é uma luta justa, galera. Na vida real, isso ali dificilmente aconteceria. Afinal, o cara não está jogando Assassin's Creed, onde cada um espera a sua vez para vir pra cima. Em uma situação real, todo mundo desceria a porrada no cara ao mesmo tempo, ou aconteceria aquela velha covardia de um segurar pro resto bater. A melhor coisa que ele poderia ter feito, se realmente quisesse acabar com eles, era usar algum objeto como arma e tentar de alguma forma separá-los e diminuir a área de ataque. Por exemplo, se enfiando entre 2 carros, para forçar os caras a irem um de cada vez, ou darem a volta, o que também daria tempo para o lutador acabar com alguns motoqueiros. Porém, só a surra na galera não seria o bastante para ele ser conhecido por todo mundo. Por isso, é bem provável que o que ele fez tenha sido uma doideira completa, como por exemplo, mexer com os capangas do chefão do crime que está de olho no bar, até porque aqueles motoqueiros com certeza não estão causando problemas apenas para marcar território. Parece até que eles querem infernizar a vida de Frank e acabar com o movimento da taverna, para que assim ela não tenha outra opção a não ser vender o bar. E apesar disso parecer loucura, saiba que na verdade essa situação acontecia, e ainda acontece bastante, quando algum ricaço quer comprar todo um bairro para seus projetos, e uma pessoa se recusa a vender o terreno, acabando com os planos do cara. E vamos fazer uma suposição aqui, galera, pois o que está sendo feito com a Frank é praticamente gentrificação forçada. A gentrificação é um processo de transformação de áreas urbanas, que leva ao encarecimento do custo de vida local, mudando completamente aquela área e o perfil das pessoas que moram ali, aumentando o preço de basicamente tudo, e indiretamente ou diretamente forçando a expulsão de antigos moradores, já que eles não teriam uma forma de morar no local. Aí no caso da Frank, o processo de expulsão está acontecendo antes mesmo da modificação do local, mas é claro que isso é apenas uma pequena analogia, e ela faz ainda mais sentido quando Dalton está na livraria, e vê que os motoqueiros da noite anterior causando problemas para o dono da lojinha, mostrando que definitivamente existe alguém muito rico por trás de tudo isso, e essa pessoa quer expulsar todos desse bairro, algo que com certeza seria notado pela polícia local, a menos que até a polícia esteja envolvida nisso, o que é bem possível. Agora, sabendo que tem uma gangue aterrorizando o local, Dalton não devia apenas confiar nos seus punhos, e sim conseguir uma arma para fazer a segurança do bar. Não tem nada melhor para apartar uma briga do que puxar uma pistola. Paralelo a isso, a gangue de motoqueiros que foi espancada por Dalton vai até o meio do oceano se encontrar com o ricaço Ben Brandon, que foi quem os contratou para causar problemas no boteco. O bizarro é que apesar de estar no meio de um mar agitado, o ricaço insiste em fazer sua barba com uma navalha. Aí deixando sua vida nas mãos de Deus, ele pede para que os motoqueiros contem sobre como foram espancados. E sabendo que a situação está ficando feia, seu amigo Sam sugere para Ben falar com o próprio pai e deixá-lo dar um jeito nisso. E falando no boteco, nesse mesmo momento, alguns bêbados estavam brigando por conta da música. Aí para não deixar as coisas piorarem, Dalton dá algumas dicas de luta para Billy, dizendo para ele acabar com um homem que tinha uma faca, algo que de alguma forma dá certo, e os dois expulsam todos os delinquentes. Na verdade, o Billy aprende tanto com o segurança que consegue até mesmo expulsar outros bêbados sozinhos, mas as mudanças não param por aí, pois além de ensinar o garoto, Dalton também convida um jovem chamado Riff, que é um ex-boxeador, para fazer parte da iniciativa Seguranças, a clássica terceirização de trabalho, e com isso ele acaba ganhando a grana fácil, pois enquanto os dois cuidam do grosso, lá ele, expulsando os briguentos, o Dalton fica com os problemas menores, como mandar um bêbado para casa sem o carro. Só que numa dessas noites, o ex-lutador recebe um aviso bem claro dos motoqueiros, de que logo logo algo ia acontecer com ele. Algum tempo depois, Dalton está em um restaurante quando de repente se encontra com Ellie. Aí os dois começam a conversar e flertar, fazendo com que se aproxime
aproximem ainda mais. E essa garota parece um pessoal dos comentários que adora ficar corrigindo a pronúncia dos outros. Sério, não seja esse tipo de pessoa. Assim que anoitece, o lutador recebe outro salário e decide ir embora andando no fim do turno, rejeitando a carona da Laura, o que acaba sendo um grande erro, já que no meio do caminho um casal de malucos aparece dirigindo uma picape e tenta atropelar o cara. Ele até consegue desviar da primeira, porém na segunda tentativa ele acaba sendo jogado no mar, debaixo da ponte, e ainda precisa desviar do veículo que cai logo em seguida, escapando por pouco de ser ferido gravemente. Só que infelizmente os problemas ainda não acabaram, pois assim que volta para o barco, Dalton dá de cara com Del, o chefe dos motoqueiros, e como a tentativa de finalização anterior não deu certo, esse cara está ali com uma escopeta para garantir que a missão seja finalizada. Por sorte, Dalton pensa rápido e puxa assunto para distrair o cara, descobrindo que na verdade o alvo é o boteco e ele só está ali no caminho. Aí o lutador se aproveita da conversa para bater no inimigo, roubar a arma e jogá-lo no mar. Dessa forma ele não precisa nem mesmo eliminar o criminoso, já que um crocodilo aparece do nada e acaba com a vida do homem. E então pela manhã a polícia aparece para ver se recupera o corpo no lago, o que não será possível na opinião do senhor que cuida do pier, já que os crocodilos escondem sua comida. Além disso, o velhinho também fala que essa situação toda deve ter acontecido porque o Dalton provavelmente está atrapalhando o contrabando de algum milionário. Pensando nisso, o segurança vai até a livraria e conta com a ajuda de Charlie para ver no mapa a situação do local onde mora, descobrindo assim que não tem como receber nada de barco por conta dos recifes de corais, fora que fica bem perto da estrada e não tem privacidade, indicando que ele não está atrapalhando nenhum tipo de negociação pela água. Ok, uma das poucas formas de você escapar de um crocodilo com vida é girando junto com ele quando ele faz o famoso giro da morte, que serve para despedaçar suas vítimas. Existem alguns casos de pessoas que sobreviveram ao ataque dessas feras, e caso ela não gire, você pode tentar golpear os olhos e a parte de baixo da mandíbula do animal, e também tem uma válvula dentro da boca dele que, se golpeada, vai fazer ele soltar a presa. Mas digamos que para fazer isso, seu braço vai ter que estar dentro da boca do animal. E galera, eu não tenho ideia de como deve ser gerenciar um bar, mas eu acredito que ter gente brigando toda noite com certeza gera um belo de um prejuízo, como cadeiras, mesas e copos quebrados semanalmente. Sinceramente, eu não sei como é que a Frank faz grana com esse bar, porque não importa a paisagem, esse ambiente, mesmo com uma música boa, é simplesmente um caos. Não tem como entender quem sai de casa numa noite e decide ter um lazer nessa taverna, porque todo dia tem briga, e a chance de sobrar pra você seria bem grande. É só imaginar a seguinte situação: você foi em um bar desses e um dos malucos começa a mexer com a sua mulher. É a receita perfeita para você se envolver em uma briga, onde o final só o destino sabe. Já a decisão de conseguir mais algumas pessoas para ajudar no trabalho de segurança foi ótima, porém também seria bom dar um jeito de conseguir algumas armas brancas e de fogo. Afinal, é bem provável que alguns desses bêbados apareçam armados e comecem um tiroteio dentro do bar. Fora que os capangas do Ben podem voltar mais preparados, em maior número e com sangue nos olhos, o que seria péssimo tanto para os seguranças quanto para os clientes. Aliás, independente de quantas dicas o cara dê para um novato, é completamente sem noção ele dizer para o Billy abordar um bêbado que tinha uma faca. As coisas poderiam ter piorado bem rapidamente, visto que o baderneiro mirou um golpe na garganta do jovem. No mínimo, o garoto deveria ter pego uma cadeira e batido com tudo nas costas do bêbado. Assim, ele dificultaria uma possível aproximação, e o jovem manteria a vantagem no combate. Então, no momento em que decidiu usar o Billy e o Riff como seguranças, Dalton deveria ter conseguido tasers, sprays de pimenta ou tacos de beisebol para que os garotos sempre tivessem vantagem contra os bêbados. Fora que ele poderia ter dado umas dicas a mais para o Billy, como por exemplo, pontos chaves que devem ser protegidos a qualquer custo e locais ideais para acertar o oponente durante uma briga, como por exemplo a traqueia. E é óbvio que não é em qualquer lutinha que isso deve ser feito, porém uma briga de bar com certeza seria mais violenta que o normal e precisaria ser finalizada rapidamente, ainda mais levando em conta que o hospital fica perto do bar e o oponente poderia ser salvo a tempo. Mas é importante lembrar que esse tipo de golpe fatal não deve de maneira alguma ser usado em uma troca amigável. Esse tipo de movimento só pode ser feito em uma situação onde se tem certeza que existe um perigo de vida real. Agora, falando das tentativas de finalizações cometidas contra o segurança, honestamente estava na cara que isso ia acontecer alguma hora, visto que o cara estava acabando completamente com os planos de algum ricaço. Por isso, assim que recebeu a ameaça dos motoqueiros, Dalton tinha que começar a ter muito cuidado ao ficar em locais vazios, já que ao contrário dele, os inimigos não vão querer resolver as coisas com os punhos. Aliás, foi até idiota Del conversar com o lutador, ao invés de simplesmente finalizá-lo na hora em que Dalton apareceu no barco. E tocando nesse assunto, seria interessante que o segurança arrumasse uma forma de saber se uma pessoa invadiu ou não o local onde ele está dormindo. Uma forma fácil e prática de fazer isso seria colocar um pedaço de papel nas janelas e na porta. Sim, é o melhor estilo Light em Death Note, colocando em um ponto que o vento não seria capaz de derrubar, mas que cairia caso a porta ou as janelas fossem abertas. Assim ele poderia se preparar para o que estivesse lá dentro, ou simplesmente fugir, o que com certeza seria a escolha certa. Sem contar que ganhando os 20 mil por mês, o cara poderia comprar um carro usado por uns 3 mil dólares. Sim galera, nos Estados Unidos um carro bom é truco de bala. Pra vocês terem uma ideia, esse é o primeiro carro que eu abri no Craigslist, que é tipo um LX dos caras. Então ficar a pé de um lado pro outro por lá, além de não ser seguro, não era nada prático. Sabendo disso, Dalton decide voltar para o boteco, mas assim que sai da livraria, um dos capangas de Ben aparece
aparece armado e manda o lutador entrar no carro. Em resposta a isso, Dalton quebra os dedos do cara e tira a munição da arma. Fora que ele também fala para Sam levar o colega para o hospital rapidamente e dizer para Ben ir até o boteco caso queira falar com ele. Em seguida, Dalton vai até a Roadhouse para ter uma conversa com a Frank a respeito do motivo do Del ter atormentado o bar por meses. O estranho é que Frank apenas diz para ele ignorar isso, já que devia ser apenas para ele marcar território. E apesar de não acreditar nessa história, o lutador não fala nada. Paralelo a isso, Ben e seus capangas estão na lancha falando sobre como o Dalton está acabando com todos os planos deles para o boteco, algo que não pode continuar. Nesse momento, o ricaço recebe uma chamada do seu pai que está preso e fala com ele a respeito dos problemas que está tendo com o Dalton. Aí, sabendo disso, o senhor liga para o Knox, um cara maluco e briguento que irá fazer qualquer coisa por grana, e dá pra notar que esse cara não bate bem, já que ele acabou de sair peladão da casa de uma mulher casada e botou o fogo em uma feirinha para conseguir a roupa de um vendedora. No dia seguinte, Dalton se encontra com Ellie, que pegou o barco do ex-namorado emprestado, e aí os pombinhos vão até um banco de areia no meio do mar para fazer um tipo de piquenique. Aí, enquanto estão ali, o cara fala a respeito de Ben Branded, o ricaço que está no pé dele. Ouvindo isso, a garota conta que a família de Ben investiu muito dinheiro em Glass Key e fez com que a cidade desse uma boa prosperada, o que por si só criou muitos relacionamentos e expandiu sua influência. Além disso, depois de muita conversa, os dois finalmente se beijam. Ao mesmo tempo, Knox chega na casa dos Bandit e se encontra com o Ben. O cara explica que está ali para resolver as besteiras que o jovem anda fazendo ultimamente, e até mesmo dá um soco na cara dele, dizendo que é uma lembrança do seu pai. Aí, vendo que o louco trouxe vários equipamentos explosivos, Ben faz um acordo com ele, dizendo que irá tentar resolver isso mais uma vez, e caso isso não dê certo, Knox poderá fazer o que quiser. Enquanto isso, Dalton e Ellie voltam para a Roadhouse, mas assim que está indo embora, ela vê que alguns policiais apareceram para levar o segurança em custódia. Depois disso, Dalton é levado até um porto e se encontra com o xerife do condado. O problema é que o cara é completamente corrupto e está ali para ameaçar o lutador na intenção de expulsá-lo da cidade. Só que Dalton não parece levar isso a sério, imaginando que o senhor não irá tão longe quanto diz. O xerife se irrita com isso e ordena que joguem o cara no chão. Então ele puxa uma arma e começa a ameaçar finalizar o cara. Por sorte, ele aparece nesse momento, dá um tapão na cara do xerife e tira o lutador confuso dessa situação. Aí, enquanto vão embora, ele conta que o xerife é seu pai e que trabalhou para Gerald Brandt até que o empresário fosse preso, que foi quando o xerife passou a trabalhar para o Ben. O que Dalton não sabia era que enquanto eles conversavam, alguns capangas do ricaço estavam indo na livraria queimar todo o local. Bom, antes de tudo, é importante falar que o ricaço realmente precisa contratar novos capangas. Afinal, que tipo de idiota mostra que tem uma arma na cintura e mesmo assim deixa um lutador profissional se aproximar o bastante para esfregar a sua cara no chão em apenas um segundo? Eu tô começando a suspeitar que o pessoal desse filme não tem ideia para que serve uma arma. Esse coitado realmente não sabe nada do que está fazendo e me impressiona que ele receba para isso. Se o jovem realmente quisesse manter Dalton em xeque, o certo seria sempre manter distância do alvo e ficar com a mão na arma, para que ele possa sacar na mesma hora em que o inimigo se mover. Aliás, é muito bizarro que depois de tudo que aconteceu, Dalton não tenha ido atrás de conseguir uma arma, ainda mais levando em conta que o cara está na Flórida e pode comprar uma arma numa padaria. Eu sei que não tem arma na padaria, galera, mas no supermercado tem. Fora que ele poderia muito bem ter roubado a pistola que o capanga de Ben estava usando, ou aquela shotgun do Del. Sério, não é possível que o Dalton tenha tanta confiança em sua sorte e punhos para pensar que vai sair disso tudo sem ter uma arma de fogo. O cara está literalmente jogando roleta russa com umas 5 balas no tambor. Só que uma coisa que ainda faz menos sentido é o fato de Ellie saber que seu pai trabalha para Ben e que quer acabar com o Dalton, e mesmo assim não avisar o lutador para tomar cuidado com o xerife e seus homens. Não que isso fosse de muita ajuda, levando em conta que os oficiais estão armados e o Dalton não. Porém, ainda assim seria bom ter noção dessa informação o mais cedo possível. Além disso, enquanto Ben está conversando com seus capangas, fica bem claro que eu estava certo sobre o palpite de antes, pois o ricaço está realmente querendo fazer uma mega construção por toda a costa, e é a Frank quem está atrapalhando. Fora isso, é bem idiota tentar zombar e duvidar das ações de um policial corrupto, que pode fazer você desaparecer facilmente. Dalton não tem nenhum vínculo com a cidade e está ali apenas para trabalho, então ele não deveria arriscar a vida dessa forma, sendo que poderia apenas sair do caminho. Na verdade, o cara poderia até lucrar com isso, dizendo pro Ben que irá embora se receber alguns milhares de dólares, ou até mesmo negociar a venda do terreno junto com a Frank, garantindo que ela e o Dalton se sairiam bem nessa. Afinal, se o cara está querendo construir um negócio legal ali como um resort, é óbvio que ele vai precisar ter um bar, né, galera? É só oferecer uma boa grana para a Frank e garantir que ela poderá continuar trabalhando ali como uma parte do resort. E pronto, não precisa botar fogo em nada e nem agredir ninguém. E agora, se o Dalton quiser se livrar dos corruptos, também tem alguns jeitos de fazer isso. Porém, todo mundo sabe que a justiça geralmente funciona de uma forma lenta. Denunciar para o departamento de polícia não vai dar em nada. Afinal, o xerife é corrupto. Então, os próximos passos seriam os seguintes: denunciar ao Ministério Público local, onde eles teriam o poder de iniciar uma investigação contra os policiais envolvidos. E caso isso não dê certo, existem várias organizações nacionais que supervisionam a conduta dos policiais, como a ACLU, que, para simplificar bastante, essa organização tenta proteger
proteger o direito de liberdade dos cidadãos. E caso isso não dê certo, Dalton poderia tentar envolver agências federais, como o FBI ou o Departamento de Justiça. Porém, eu acho que uma negociação seria muito melhor, até porque se o Ben fosse um mestre do crime inteligente, ele já teria apagado a Frank na calada da noite há muito tempo. Mais tarde, o lutador volta ao Roadhouse e acaba dando de cara com Ben, que está ali para ver se tinha como convencer um homem a ir embora da cidade, já que ameaçar e subornar não vai dar certo. Por esse motivo, o jovem decide mexer com a cabeça do segurança, mostrando a ele um vídeo da última luta de Dalton como um lutador de UFC, e nas imagens é possível ver o cara finalizando cruelmente seu rival, que também era seu melhor amigo. O pior de tudo é que ele já tinha vencido a luta quando deu o golpe matadora. Aí, sabendo que seu trabalho estava feito, Ben sai do bar e fala para o Knox e seus capangas acabarem com o lugar, o que deixa o louco mais do que feliz. Então ele entra no restaurante, rouba a namorada de um cara e começa a bater brutalmente em todo mundo, fazendo com que uma grande briga de bar comece, enquanto Dalton toma um cafezinho. Em uma cena que poderia muito bem estar em um antigo filme de faroeste, mas como o Knox estava querendo brigar, Dalton responde ao chamado, e os dois começam uma trocação sincera, já que assim como o lutador, o Knox também é muito bem treinado. Afinal, galera, é o Conor McGregor. Se tem uma coisa que esse cara sabe fazer é descer a porrada nos outros. Fora que ele não joga limpo e bate bastante no segurança enquanto seus capangas seguram um cara, o que faz o Dalton perder um pouco da noção de localização, dando chance para Knox acabar com ele. Bom, pelo menos por um tempo, porque em alguns segundos o Dalton simplesmente se recupera e vai andando para o barco, decidido a não se envolver mais nessa loucura toda. Aí ao chegar lá, ele cuida dos seus ferimentos o máximo possível e arruma as malas para ir embora. Nessa hora, Frank aparece e decide contar toda a verdade para ver se Dalton aceita ficar mais um pouco, revelando assim que Ben estava sem grana e pegou o dinheiro com os criminosos da pesada para tentar comprar o boteco e criar um resort caro. Só que Dalton não dá a mínima para essa história e vai embora dizendo que estava com medo. Ou pelo menos ele tenta ir, né? Pois no caminho ele vê que a livraria havia sido incendiada e descobre que pai e filha foram parar no hospital. Isso muda completamente seu pensamento e ele decide que vai acabar com alguns babacas. Ok, foi como eu disse, o Dalton poderia ter aproveitado essa oportunidade de encontro com o ricaço para simplesmente arrancar uma grana dele e ir embora, deixando toda essa loucura para trás e preservando a sua segurança. Isso no mínimo faria com que ele evitasse levar uma surra violenta que Knox e os outros motoqueiros deram nele. E falando nessa luta, o Dalton tinha que saber que os capangas de Ben não iriam jogar limpo e deveria ter se aproveitado do terreno e usado cadeiras, garrafas ou qualquer tipo de objeto para acabar com a luta o mais rápido possível, sem dar chance para que outra pessoa se envolvesse. Fora isso, é bem estranho que a Frank saiba o motivo de toda essa situação estar acontecendo e ainda não tenha comprado uma arma para defender o lugar. É claro que isso poderia atrair a polícia, porém eu duvido que alguém apareceria ali para incomodar depois que umas 5 pessoas fossem atingidas no joelho e deixassem de andar. E eu sei que já disse isso algumas vezes, mas não é possível que após ver a situação da livraria, Dalton ainda não queira arranjar uma arma para acabar com essa situação de uma vez por todas. Afinal, agora finalmente o cara quer finalizar essa bagunça. E fala sério, né? É a Flórida. O Dalton poderia comprar uma arma até mesmo de uma senhora sentada no ponto de ônibus. Sim, eu tô exagerando um pouco de novo, mas a compra de armas lá é extremamente facilitada. Existem leis sobre o porte de armas em lugares públicos. Porém, se for para se defender e se você não tem antecedentes criminais violentos, é só comprar uma e resolver o licenciamento, que praticamente tem os mesmos requisitos. Não que eu ache certo ou errado ser tão fácil assim conseguir uma arma. Porém, se é fácil para todo mundo, é melhor ter uma dessas para se defender, pois com certeza existe uma chance grande de alguém que vai brigar com você também estar armado. Alguns minutos depois, o lutador aparece na casa dos Brandon e encontra Vince sozinho. E como foi esse o capanga que queimou a livraria, Dalton se aproxima lentamente e quebra a traqueia do cara. Aí, enquanto o Vince se afoga na piscina, Dalton fala que está com medo do que vai fazer se ficar com raiva de verdade, basicamente completando o que ele tinha falado para Frank. Depois disso, o lutador se livra do corpo e descobre através do Mo que às 5 da manhã terá uma reunião em que o Ben vai conseguir o resto da grana que precisa para seus projetos. O legal é que durante toda essa história, o Mo apareceu e nunca quis brigar com o Dalton. Isso porque ele só queria andar de moto com alguns amigos, o que também é motivo para ele conseguir ficar vivo. Sendo assim, de madrugada, Dalton usa o barco para ir até a localização da reunião. Ao chegar lá, ele apaga um policial corrupto e rouba sua arma. Então ele vê que o cara estava carregando uma mala cheia de dinheiro e se livra do barco dele. Assim que o policial se recupera, Dalton usa a arma dele para atirar no cadáver de Vince, para deixá-lo como suspeito do assassinato. Aí, para fazer o cara se esquecer de tudo que aconteceu nos últimos minutos, o lutador dá um golpe violento na parte de trás da cabeça do homem para causar uma concussão. Aí, com isso feito, ele usa o telefone público para avisar a guarda costeira e a imprensa sobre a possível finalização na praia. Mais tarde, Dalton está nas docas do boteco criando explosivos, quando de repente o xerife aparece ali para conversar. Acontece que Ben sequestrou Ellie e está pedindo pela grana que o lutador roubou do seu assistente. Caso contrário, a jovem será finalizada ao meio-dia. Ouvindo isso, Dalton aceita salvar a Ellie e diz que irá encontrar o senhor após pegar a grana no esconderijo. Depois disso, Dalton rouba a lancha do ex-namorado de Ellie e vai até o iate do ricaço, onde é revistado para se encontrar com Brandon e com o xerife, que aliás está bem calmo para quem teve a filha sequestrada, mas obviamente o Dalton sabia desde o início que isso era mentira e não levou
levou o dinheiro para o iate. A questão é que não era mentira, e Ben realmente havia sequestrado a Ellie, já que não confiava no xerife. Uma revelação que choca completamente o senhor. Nesse momento, Dalton vê Knox chegando no iate e percebe que as coisas realmente vão ficar fora de controle. Então ele ativa remotamente os explosivos que ficaram na lancha e causa uma baita explosão, deixando todos no barco com problemas para se manter em pé. Porém, como já está acostumado com essa sensação, Dalton apaga a cena e vai atrás de Ellie, que deve estar na parte de baixo do barco. Aí, em pouco tempo, ele encontra a jovem que estava tentando quebrar a janela para escapar, e junto com isso, um capanga armado aparece para atirar em Dalton. A sorte é que a janela que a garota estava batendo se rompe e causa uma inundação das grandes por conta da pressão. Ok, isso praticamente já virou uma regra do filme, mas é sério que todos esses capangas são idiotas o suficiente para deixar um lutador profissional se aproximar o bastante para dar um golpe certeiro? Não importa o quão rápido Vince fosse, Dalton era treinado para reagir e atacar, sendo provavelmente o auge humano no que se trata de tempo de reação. Então a ideia de tentar competir nesses quesitos era simplesmente irracional. O cara poderia ter mantido distância e gritado para avisar seus companheiros, fazendo com que fosse impossível Dalton sair vivo da casa. Agora, falando sobre a brilhante ideia que Dalton teve para tentar apagar a memória recente do policial corrupto, na verdade ele não estava errado. Afinal, se o hipocampo for acertado com força, é bem provável que ocorra perda de memória, pois ele desempenha um papel fundamental em atividades relacionadas à memória e aprendizagem, fazendo com que um impacto violento possa causar um dano traumático ao cérebro e afetar seu funcionamento. Porém, bater no cérebro não é exatamente como apagar um interruptor, e nada garante que o efeito da perda de memória realmente vai acontecer, ainda mais quando você conta sobre esse plano antes de apagar o cara. Agora, falando a respeito da reunião no barco, a decisão que ele teve em quebrar a janela foi péssima. Afinal, a diferença de pressão faria com que uma grande quantidade de água entrasse com tudo na cabine, fazendo com que o barco afunde rapidamente. Fora que a corrente que entraria iria prender a pessoa ali embaixo e fazer com que ela se afogasse. E isso tudo sem contar que por conta da diferença de pressão, a correnteza seria praticamente como um super soco na cara de quem estivesse por perto, o que poderia causar até um desmaio, sem contar os pedaços de vidro que poderiam facilmente se perfurar no processo. O casal aproveita essa chance e sai do iate, então Dalton manda Ellie ir para uma lancha que tinha ali perto e fica na água para lutar com Senna. O pior é que nesse momento, Knox aparece para atropelar o lutador, e Dalton usa o corpo de Senna para se proteger. Fora isso, tinha um outro grande problema, pois Ellie entrou na lancha de Ben e acabou sendo dominada por ele, que decidiu sair dali para ir acabar com o boteco. Só que Dalton não pode fazer nada para ajudar, já que Knox voltou para tentar atropelá-lo outra vez. Por sorte, o segurança consegue se segurar na lateral da lancha, subir e jogar o Knox para fora, para ir atrás do ricaço. Nesse momento, Ben percebe que Dalton está se aproximando e decide usar o seu barco maior para acabar com o lutador. O que ele não esperava é que Dalton usaria a batida para se jogar na lancha em relativa segurança. Aí lá dentro, o casal começa a bater em Ben, até que de repente o barco passa por cima de um recife de corais e perde o controle. Aí, vendo que não iriam conseguir parar antes de chegar em terra firme, Dalton e Ellie pulam na água, deixando com que a lancha e o ricaço sejam jogados no Roadhouse. O estranho é que de alguma forma o jovem consegue sobreviver sem ferimentos graves, mesmo com o barco tendo destruído a parede da taverna. Sabendo disso, Dalton sai da água e vai lá terminar o trabalho. Ben até tenta se defender com um arpão, porém o lutador desvia e começa a enfiar porrada nele. Só que do nada, Knox invade o lugar com uma caminhonete que ele tinha roubado anteriormente. Por sorte, o lutador consegue se salvar a tempo e rapidamente parte para cima do louco. Os dois trocam algumas palavras e começam a brigar na mesma hora, mas por serem excepcionais, ninguém consegue ganhar uma verdadeira vantagem. Dalton até encaixa um mata-leão e quase finaliza o Knox, porém no último segundo o cara se livra do golpe e enfia uma estaca de madeira no abdômen do segurança. Vendo essa situação, Ben começa a gritar mandando que Knox finalize o lutador. No entanto, isso só deixa o maníaco com raiva e faz com que ele finalize o jovem. Com isso feito, o cara pega outra estaca e parte para cima do Dalton. Mas mesmo ferido, Dalton consegue golpear Knox com a madeira que estava em seu corpo e roubar a estaca do cara para fazer um brutality no maluco. Aí assim que a luta acaba, Ellie e o xerife aparecem ali para ver toda a bagunça causada por essa pequena guerra. Por sorte, o senhor não atira no lutador e até fala que dará cobertura para que ele saia da cidade. E sabendo que o homem corre perigo, Ellie também pede para ele ir embora. Depois disso, Frank começa a restauração da taverna com seus funcionários. Além disso, como o ponto de ônibus fica na frente da livraria, Dalton se despede de Charlie e deixa uma caixa em cima do balcão do estabelecimento. Então Stephen vai checar e descobre que se tratava de centenas de milhares de dólares que o lutador deixou como despedida. Mas o cara nem consegue agradecer, já que o Dalton tinha desaparecido. O que o ex-segurança não sabia era que Knox ainda estava vivo e pronto para causar mais problemas por aí. Fala galera, esse foi como derrotar Matador de Aluguel. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você fosse parar em um convento bizarro, onde tem um culto querendo trazer o anticristo à vida, o que você faria? Quer saber se essa mulher vai sobreviver ao nascimento do demônio? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, se uma vaga de emprego for muito boa para ser verdade, com certeza tem alguma surpresa escondida nisso aí.